Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que continuemos agradecendo a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida, pela graça da vida, este patrimônio maior, patrimônio inestimável que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma matrícula nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos fabulosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Jesus veio à Terra e exemplificou para todos nós a religião do amor. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Assim nos fala Jesus. Por isso, é preciso que agradeçamos a Ele. E aos espíritos amigos, agradeçamos também pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas mais uma vez para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a parte segunda, o capítulo 4, acerca da pluralidade das existências. Hoje, neste momento, estudaremos a questão número 199, que é a última questão acerca do assunto que começamos a estudar recentemente, que trata acerca do destino das crianças depois da morte. Então, este item que se encontra no capítulo 4 da parte segunda, ele é composto apenas por três questões: 197, 198 e 199. A questão 199, que estudaremos neste momento, ela se desdobra em 199, letra A. Mas o primeiro questionamento que Kardec formulou neste item 199 foi colocado aqui da seguinte maneira: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Por que esta quantidade enorme de interrupções da vida ainda na infância do corpo físico? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram o seguinte: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os seus pais. Então, aqui os espíritos amigos nos respondem, nos esclarece, falando a Kardec acerca desta quantidade enorme de interrupções da vida ainda na infância, que na maioria das vezes estas vidas interrompidas, ao nosso ver, ainda tão no início, ainda tão precoce,
na verdade, essas vidas em corpos físicos são destinadas para complementar uma existência que foi interrompida ou outras existências que foram interrompidas antes do tempo marcado. Então são aquelas encarnações ou reencarnações, conforme nos fala André Luiz, completistas, ou seja, para completar ou complementar uma existência ou outras existências que foram interrompidas, em especial pelo suicídio, ou seja, interrompida antes do momento, e serve também como provação ou expiação para os pais daquela criança, os pais daquela vida que foi interrompida bem no início da trajetória. E Kardec, querendo aprofundar um tanto mais neste assunto, formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 199, letra A. Então ele questionou da seguinte maneira: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? O que sucede ou o que irá suceder ao espírito que animou o corpo de uma criança e que esta vida no corpo físico foi interrompida precocemente? E os espíritos superiores responderam de uma forma muito sucinta, ao mesmo tempo clara: o espírito irá recomeçar uma nova existência. Então, a vida interrompida precocemente em um corpo de uma criança, ela irá recomeçar em uma nova existência. E aí nós encontramos na sequência uma explicação longa dos espíritos superiores, juntamente com Kardec. Kardec, sob inspiração da espiritualidade superior, acrescentando esclarecimentos acerca da interrupção da vida precocemente. Então, eles dizem da seguinte maneira: se a criatura humana tivesse uma só existência, e se depois desta existência sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Então aqui eles dividiram a humanidade pela metade, dividiram em duas partes. Uma parte, via de regra, desencarna em tenra idade, e a outra parte vive um tempo maior, um tempo que classificamos como sendo normal em uma vida aqui no corpo terreno, no corpo físico. Então eles questionam qual seria o mérito? Qual seria o mérito daquele que desencarnou em tenra idade? E por que aqueles outros que ficaram por muito tempo no corpo físico aqui sofrendo? Por que isto acontece? Onde é que estaria a justiça? E aí eles acrescentam: uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. Então não vai ser uma metade que irá desencarnar precocemente, via de regra, sem sofrer, mas também sem praticar o mal, e a outra metade ficar aqui por muito tempo e sofrer bastante. Então é por isto que eles colocam aqui que uma ordem tal de coisa não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém. Porque não existem favorecidos de Deus. Não existem aqueles
privilegiados e aqueles castigados. Deus não age desta forma. Deus é o supremo amor. Deus é a suprema justiça, a suprema misericórdia e assim sucessivamente trata todos igualmente. Então aqui eles falam e acrescentam: os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos, ou seja, aqueles que chegam àquela condição de angelitude, àquela condição de pureza que a todos nós está reservada, não pode e não poderemos culpar outras criaturas, culpar Deus em especial, porque a culpa é nossa. Então é por isso que eles dizem que os que chegam por último àquela condição de purificação não podem culpar senão a si mesmos. A criatura humana deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Então nós precisamos entender isto e ter bem claro na nossa consciência que nós precisamos sim buscar sempre ter o mérito, bem como nós temos a responsabilidade pelas nossas atitudes, porque não é racional, acrescentam os espíritos amigos, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Prestemos atenção nesta observação. Não é normal, não é racional nós considerarmos a infância como um estado de infância, um estado, ou melhor, um estado de inocência, considerarmos a infância como um estado de inocência para todas as criaturas. Não é isto, não é isto que acontece conforme nós podemos observar na sociedade onde nós nos encontramos. Então eles acrescentam: não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Quantas crianças, quantos jovens, jovenzinhos ainda, crianças que já são dotadas dos piores instintos? E ainda eles questionam: algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a crueldade, a traição, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem? Quantas crianças têm ali no agrupamento familiar bons exemplos, mas elas trazem de berço, conforme que eles lembram, a astúcia, a mentira, a crueldade, a traição, o instinto para o roubo, para o homicídio? E ainda eles dizem que a nossa lei civil as absolve de suas ações, porque diz ela, ou seja, a nossa lei civil diz que elas agem não por discernimento, e tem razão a nossa lei, porque com efeito essas crianças, esses jovens, ainda em tenra idade, agem mais por instinto que pela própria vontade. Mas de onde podem porvir, de onde vêm esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem? Como explicar isto sem levar em consideração a reencarnação, sem considerar o patrimônio do espírito ao longo das diversas existências corporais? E aí eles questionam mais uma vez. Aqui, as que são viciadas, as crianças que são viciadas, é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências, não por seus atos de criança, mas por aqueles de suas existências anteriores. Então, assim acontece conosco, acontece com as crianças ainda numa idade tão precoce,
e que praticam o mal. É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 199, acerca da sorte das crianças que desencarnam precocemente. Mas aprofundando um tanto mais as nossas reflexões, é importante que leiamos e reflitamos com Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, esta questão 199, ela está comentada no capítulo 46 do volume 4, e Miramês deu como título a este capítulo 46, Interrupção da Vida na Infância. E ele comentou a questão 199 da seguinte maneira, que a curta duração da existência de algumas crianças é, por vezes, influência da existência passada que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. Conforme já vimos na resposta da questão 199, por vezes, e na maioria das vezes, estas existências curtas, estas existências interrompidas precocemente, são exatamente um complemento de existência ou de existências anteriores que foram interrompidas antes do dia, antes do tempo. O que ficamos devendo, haveremos de saldar. Então, todas as nossas dívidas perante a lei divina, nós haveremos de saldar. Não existe forma, não existe meio de enganarmos a lei. Então, o que ficamos devendo na pauta da vida, no balanço da vida, nós haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente, como o caso mais fácil, um espírito que somente deve dias ou meses e mesmo anos para conquistar sua alforria na terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para provações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato que abala os seus sentimentos. Conforme já vimos também na resposta da questão 199, via de regra, o desencarne precocemente de uma criança serve como provação ou como expiação para os seus pais, muito aprendizado para os pais. E aí eles citam, ou melhor, Miramês cita aquela frase já conhecida que o nada se perde, cabe nesses acontecimentos. Ou seja, o desencarne precoce de crianças não é por acaso. Então, o nada, conforme ele diz, o nada se perde, cabe nesses acontecimentos. Tudo se transforma em lições na universidade de Deus. Mesmo que não aprendamos naquele momento a lição que está ali embutida naquele acontecimento, mas um momento nós iremos entender, nós iremos acordar para a realidade dos fatos, para a realidade da vida, em especial aceitando como lições para todos nós. Então tudo se transforma em lições valiosas na universidade de Deus. Mesmo que seja tão doloroso ou que seja tão dolorosa a experiência, e sem sombra de dúvida para os pais, o desencarne precoce de um filho é muito doloroso, mas, conforme ele diz, tudo são lições na universidade de Deus. Tudo isso se explica pelos processos das vidas sucessivas. Elas são as chaves com as quais abrimos as portas de muitos conhecimentos espirituais. Não blasfememos. Não blasfememos quando da perda de uma criança, desde quando tenhamos usado todos os recursos possíveis para sua continuidade na terra. E o Senhor da vida sempre nos oferta os meios para que possamos fazer
nos concedendo as oportunidades para mantermos a vida ou para que aquela criança continue aqui na vida, no corpo físico, a sua continuidade aqui na terra. Deus nos envia todos os recursos possíveis para esta continuidade. Mas, quando isto não é possível, não blasfememos, porque Deus sabe o que faz. E os agentes da divindade se encontram trabalhando em toda parte, dando-nos assistência no que se refere à vida e ao nosso despertar para as realidades espirituais. Então, os agentes de Deus, os espíritos amigos, os missionários, aqueles ministros de Deus, eles estão constantemente caminhando conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos sustentando e, por vezes, nos carregando no colo e nos auxiliando através dos esclarecimentos para o nosso despertar para as realidades espirituais. E aí ele segue dizendo que as ideias, ou melhor, as idades em que os espíritos deixam o fardo físico na Terra são diversas, na diversidade das necessidades de cada um. Então, de acordo e em acordo com a necessidade de cada espírito, nós iremos deixar o corpo físico em um determinado momento. Então, se for a nossa necessidade, ou provação, ou expiação dos pais, nós iremos em uma determinada existência deixarmos o corpo físico em tenra idade, e com certeza nós já fizemos isto, já aconteceu isto conosco em outros momentos da nossa caminhada. E aí ele diz da seguinte maneira: basta que olhemos com os olhos da alma e compreendamos com a compreensão que a vida nos dotou. Tanto se vive por fração de minuto no mundo corpóreo, como por mais de um século. Tudo é vida, tudo é momento de aprendizado. Então, tanto se vive por fração de minuto no corpo físico, como por um século. O Senhor, ou até mais de um século, o Senhor é consciente do que sucede na sua vinha, que poderemos chamar de vinha de luz. Então, o Senhor da vida, Deus, ele é consciente de tudo que sucede na sua vinha, a vinha de luz. Não existe injustiça. Aquilo que classificamos como injustiça é devido à nossa ignorância, o nosso pouco conhecimento, a nossa falta de visão em relação à vida. Mas não existe injustiça em nós, nem fora de nós, nos espíritos nem nas coisas. Tudo tem uma razão de ser na vastidão infinita da criação. Poderemos viver felizes, no entanto, essa felicidade dependerá do nosso esforço, porque Deus já nos deu todas as oportunidades de adquiri-la. Então, nós estamos aqui na vida para aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos oferta para a construção da nossa felicidade, a felicidade plena, a felicidade sem mácula. Despertemos, nos convida Miramês, despertemos, caminhemos e confiemos em Deus. Então é preciso despertar, é preciso caminhar, é preciso confiar em Deus, porque Deus se encontra onde estivermos. Ele se acha onde não pensamos. Ele é vida que irradia, até mesmo onde não há criação, conforme a nossa visão, o nosso entendimento. Apesar de tudo que pensamos sobre Deus, ainda assim não encontramos o perfil de Deus, o perfil do Senhor. Ele está além do raciocínio humano. Então, tudo que pensarmos, tudo que falarmos, tudo que escrevermos acerca de Deus estará sempre muito aquém
nós estaremos diminuindo Deus, porque ele está muito além do nosso raciocínio humano. Se ainda não nos conhecemos, como querer conhecer Deus? Questiona Miramês. Se nós ainda não nos conhecemos, se ainda não conhecemos este micro-universo que somos nós próprios, como nos arvorarmos em conhecedores de Deus, conforme que ele questiona? Se ainda nós não nos conhecemos, como achar que nós conhecemos Deus? E aí ele coloca na sequência que as distâncias são inumeráveis. Estamos vivendo no finito, assim como conhecer e explicar o infinito? Questiona Miramês. Se estamos vivendo no finito, como conhecer, como falar de uma forma mais ampla acerca do infinito? E aí ele segue dizendo da seguinte maneira: fomos criados por Deus e ele é incriado. Qual a mente que pode explicar o que não foi feito? Deus é o incriado. Nós somos todos criados por Deus. E sendo assim, qual é a mente? Qual a mente humana? Por mais desenvolvida a inteligência humana aqui na Terra, como realmente explicarmos com amplitude, abarcando todas as qualificações de Deus, se ainda nós somos tão pouco desenvolvidos em nossa inteligência? Qual a mente que pode explicar o que não foi feito? E aí ele diz: qual a matemática? Mais um questionamento. Qual é a matemática? Qual a matemática que pode somar onde não existem números? Mas Miramês ainda nos esclarece: até os modos de adorar a Deus na Terra são rudimentares. Então aqui lembra Miramês que até os meios, os modos que nós adotamos para adorarmos a Deus são rudimentares. Somente palavras não prendem a atenção do Criador soberano do universo. Não nos preocupemos com a curta ou longa duração das existências na Terra, com muita saúde dos povos e enfermidade sem conta, porque estamos passando por meios diversos de despertamento, seja na saúde, seja na doença. Estamos passando por estes meios diversos de despertamento das qualidades espirituais, e somente receberemos o que Deus determinar como sendo o melhor para nós. Não iremos receber aquilo que Deus não achar que seja o melhor, que seja o ideal para nós. Procuremos sempre estudar as mensagens espirituais, que elas nos falam muito das leis espirituais e da bondade e misericórdia de Deus. Nessa conscientização, passaremos a amar Deus acima de todas as coisas e depois compreendê-lo amando o próximo, que é a nossa continuação. Então é preciso compreendermos Deus, é preciso amar Deus, é preciso amar o próximo, porque o próximo é a continuação de nós próprios. Então assim nos fala Miramês, e ele encerra estas reflexões da seguinte maneira: que todos nós somos irmãos inseparáveis. Todos nós somos irmãos inseparáveis, e o que fazemos com ele e por ele, ou seja, por nosso irmão, estaremos fazendo em primeiro lugar e acima de tudo a nós próprios. Então, quando nós praticamos o bem ao nosso irmão de jornada,
nós estaremos praticando a nós próprios. Da mesma forma, quando praticamos ou quando praticarmos o mal, quando agirmos de forma incorreta, de forma descontrolada, de forma desarmonizada em relação ao nosso irmão, o primeiro e maior prejudicado seremos nós próprios, porque o nosso irmão de jornada é a continuação nossa, da mesma forma que nós somos a continuação do nosso irmão, dos nossos irmãos de jornada. E, conforme que ele lembra, todos nós somos irmãos inseparáveis, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, muito obrigado por seus comentários, por suas vibrações, por seus compartilhamentos, porque assim, mais uma vez juntos, nós estudamos e irradiamos os ensinamentos do Cristo. Até breve, em nome do Senhor Jesus, nosso guia e modelo.